Pessoal, mais uma nova polêmica que é prato cheio para a extrema-direita brasileira e mundial. O afronte de Elon Musk ao STF brasileiro, mais especificamente o Alexandre de Moraes, pergunta a vocês, será que é uma cortina de fumaça para desviar a atenção ao sacode que a empresa dele, a Tesla, está tomando da BYD? Vou mostrar aqui o gráfico para vocês para explicar isso aqui. Olha como a empresa dele está perdendo dinheiro. E o engraçado é que o discurso é sempre o mesmo, liberdade de expressão. Mas não se enganem, meus amigos. Liberdade de expressão não é autorização para fazer calúnia, difamação e falsidade ideológica, que são crimes e devem ser respondidos na forma da lei. O exemplo mais claro é acusar de ladrão, de pedófilo, de advogado do PCC, por exemplo, que muito extremista faz e ainda estão aí soltos e até alguns com mandato, como é o caso, por exemplo, do Nicolas Ferreira, chupetinha do Satã. Nós, democratas e verdadeiros patriotas, já sabemos a resposta para mais essa hipocrisia da extrema-direita bolsonarista. Olha o exemplo da liberdade de expressão que eles tanto pregam. O professor foi preso porque escreveu a verdade numa faixa. Ou o caso do outro professor, sociólogo, que foi alvo da Polícia Federal por causa de opinião de ofensa ao coitado do Piquet. Os bolsonaristas estão quase tendo por causa de um Twitter do Musk dizendo, na verdade ameaçando, que iria reabrir as contas suspensas. Mas quando ficou sabendo da multa de 100 mil diários, 100 mil reais diários por conta reaberta, ele já deu aquela famosa arregada, como é típico da extrema-direita, né? E disse que ia recorrer aos meios legais. Agora deixo vocês com a opinião da Daniela Lima, em que ela afirma que o Elon Musk está espelhando uma estratégia de articulação internacional de radicais da extrema-direita. Vamos ver o que ela tem a dizer a respeito sobre isso e peço que logo em seguida deixe seus comentários com sua opinião. Aproveita também e já deixa o like, compartilha nas tuas redes sociais para fortalecer o nosso trabalho a favor da democracia e contra essa doença chamada bolsonarismo. Muito obrigado, forte abraço. Essa ofensiva do Elon Musk não se trata de um capricho de um bilionário mimadinho, como fazem parecer parte dos tuiteiros que passaram o final de semana comentando como quem assiste aí um jogo muito interessante de futebol, o que estava acontecendo. Não é trivial, não é pequeno e não é banal o que está se propondo a ancorar, a liderar este controverso bilionário dono da rede social X. Elon Musk está espelhando uma estratégia, gente, de articulação internacional de radicais da direita. E essa estratégia passa por eleição de Donald Trump, possível retorno de Trump às redes sociais, que ele foi expulso, inclusive por ter incitado a insurreição que levou à morte de policiais no Capitólio dos Estados Unidos. Essa articulação que ele está fazendo dá vazão, com uma mão, a teorias da conspiração bizarras, que lá fora, vocês viram o que aconteceu recentemente? A gente trata como ridículo, porque ridículo é, mas quando um bilionário decide abraçar esta causa ridícula, aí você precisa ter em mente que ele controla quantas vezes, com qual intensidade, por quanto tempo você vai acessar determinada mensagem X ou Y na rede social que ele comanda. Essa é a liberdade de expressão irrestrita. Quem paga no X tem mais exposição. Quem fala o que a plataforma entende ser relevante por meio de seus algoritmos tem mais exposição. É uma liberdade maquiada, controlada, portanto, falsa. Mas voltando ao ridículo abraçado pelo bilionário, houve uma comitiva de parlamentares brasileiros que saiu daqui do Brasil com o seu, com o meu, com o nosso dinheiro, foi lá para a frente do Capitólio dizer que o Brasil vive uma ditadura judicial. Sim, é ridículo, é ridículo. É fato? Não, não é fato. Porque eles fazem isso, inclusive, com dinheiro público, fazendo transmissão no celular. Pense numa ditadura. Pense numa ditadura. Pois é. Mas eles foram lá, fazem encontros, estiveram com Donald Trump, estiveram com expoentes dessa extrema-direita que se fia no discurso de liberdade de expressão para, na verdade, praticar assédio direcionado e assolar as instituições, ameaçando-as com teorias conspiratórias que ganham ares de verdade a partir do momento em que há um grande investimento de energia nisso. Uma parcela da população já está investida nessa seara do ridículo, porque trato assim
não para de pé na realidade. É só você ver como é o movimento. Mas a partir do momento em que Elon Musk entra, as cortes superiores entendem, bom, essa articulação internacional, com base em teoria da conspiração, encontrou um terreno frutífero. Quando você tem um personagem como esse, disposto a ser o cavalo de Troia de uma teoria que vai se autocumprir, por quê? À medida que ele esticar a corda e passar a desobedecer a ordem judicial, a atacar as instituições e a fazer pregações falsas, o que resta à justiça? Reagir. E o que ele vai gritar? Estamos sendo perseguidos. Vejam como a liberdade de expressão está sob ameaça no Brasil. Esse é o raciocínio que se impõe. É uma armadilha, e não é uma armadilha pequena. E ela pode ganhar contornos ainda mais dramáticos para as instituições no Brasil se Donald Trump for eleito. Por quê? A partir daí, passaríamos a ter um presidente dos Estados Unidos com viés também autoritário, ao ponto dele próprio ter decidido criar uma rede social onde quem manda é ele, as coisas funcionam da forma como ele quer, pressionando as instituições brasileiras. Ironizou as empresas chinesas de automóveis e queimou a língua. A empresa dele perdeu a primeira posição de maior companhia de carros elétricos e as vendas vêm despencando. Agora está chorando, aliado a bolsonaristas, para desestabilizar a democracia brasileira. E isso acontece no momento que o país recebe mais de 100 bilhões de investimentos de montadoras. Agora a gente vai falar de uma área da economia que está bombando aí no país com anúncios de investimento de mais de 100 bilhões de reais. É a produção de carros e caminhões. Boa parte desses recursos para o desenvolvimento e fabricação de carros elétricos, inclusive de montadoras chinesas. Coincidência? Agora, essa discussão, para além do que a gente está falando, ela vai para o Congresso Nacional, ou pelo menos ela cobra o Congresso Nacional. Por quê, gente? Porque é o seguinte, só existe essa bagunça, só existe esse terreno, né, em que se fala o que se quer, esperando não ter nenhuma responsabilização objetiva, porque não tem regra para a rede social. Em 2020, lá na pandemia, o Senado aprovou o tal PL das fake news. E aí, desde então, a Câmara tenta votar, adia. Inclusive, um dos adiamentos no ano passado, em maio, foi a pedido do próprio relator. O que acontece na Câmara? Não tomou decisão, o Judiciário agiu. Basicamente, o Judiciário agiu via ministro Alexandre de Moraes, porque a Câmara se omitiu até agora. O legislador não deu a resposta, que é a resposta sobre como eu vou punir, responsabilizar as Big Techs e seus empresários por servirem de vitrine contra a democracia, vitrine para fake news. E mais, gente, esse debate é sobre Elon Musk, mas isso seria uma regulamentação geral, para que não sirvam de vitrine para outros crimes, pedofilia, violência contra a mulher. Todo mundo sabe que o algoritmo ele funciona de acordo com a repercussão. E discurso de ódio e discurso criminoso tem muita repercussão, porque desperta as pessoas para o debate, algumas para o pior nível de debate, outras para o melhor. Mas aí eu falei com o relator, que é o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, sobre o PL, né, o projeto de lei das fake news, e perguntei, bom, vem cá, o que falta para vocês, então, pautarem esse assunto, mais um tema de repercussão mundial e a Câmara calada? Ele me falou, então, que vai pedir para o Arthur Lira pautar a partir de amanhã. Amanhã tem reunião de líderes, então vai ser feito o pedido. E ele me disse que desde ontem tenta esse contato com o presidente da Câmara. E ele foi bastante categórico. O Judiciário agiu porque o legislador se omitiu. Quero só mostrar mais um trecho dessa conversa que eu tive com ele aqui, que embasa a conversa que eu vou seguir com o Valdo. Porque ele diz o seguinte, não existe regra nas redes sociais, né? Elon Musk se ancora a uma crítica ao judiciário porque não existe regra. E, claro, tem teor político de verbalizar os ataques ao STF, que a extrema-direita sempre fez.